Hoje a gente está recebendo aqui no CP2 Entrevista uma colega muito especial, uma pessoa que a gente tem muita admiração, né? E ela se denomina locutora, vegana, feminista, mas ela é intérprete de Libras também. Aline Lastorina está aí com a gente. Bem-vinda, Aline. Obrigada. Cadê Só uma pausa dramática para o meu batom que intérprete não usa. Gente, e eu querendo esse batom para combinar com o meu cabelo. Aline, obrigada por você ter aceitado. Né? Obrigada pelo convite. Essa nossa primeira entrevista, então você é a nossa primeira entrevistada nesse período, né? Nesse processo. A ideia é que a gente... com os dois pés, né? Isso. Não é só com o pé direito, não, com os dois pés. A ideia é que a gente... Estão me vendo traduzir aqui, tá normal? Tá sim. Uhum. Sim, tá normal. É isso, né? A ideia é que tudo está acontecendo agora pela primeira vez, tudo é muito novo para todo mundo. A Aline aceitou esse desafio junto com a gente de ser a primeira entrevistada desse período, né, do nosso projeto. Então, é muito bacana a gente poder estar aqui conversando um pouquinho com ela e, enfim, descobrindo tudo o que está acontecendo. Vocês estão descobrindo isso junto com a gente também. Então, bem-vinda, Aline. Obrigada mais uma vez por aceitar esse convite, essa nossa parceria, uma pessoa que eu amo muito, que eu admiro muito, né? Uma pessoa, enfim, que o quanto eu amo olhar, admirar como ser humano, não é só como profissional, não, né? Mas é uma pessoa como ser humano incrível, que eu fico muito feliz enfim, de nossos caminhos terem se cruzado nessa caminhada. Estou emocionada. Tá linda. E o melhor de tudo é que dentro desse tempo de isolamento a gente pode se ver, pelo menos virtualmente, né? Porque tem sido tão difícil de nos encontrarmos, porque a vida continua, né? E aí, ter esse tempo aqui está sendo já uma maravilha. Então, assim, Aline, para a gente começar hoje, né? Eu queria que você se apresentasse um pouquinho para as pessoas, falasse um pouquinho sobre você, além do que o Thiago já apresentou, né? Dessa inicial, enfim, apresentação inicial, que você falasse um pouquinho sobre você também, né? Enfim, se você já quiser falar como que surgiu também o seu interesse, né, pela área, então acho que é bem bacana você falar e contar um pouquinho da sua história, se apresentar aqui pra gente inicialmente. Eu gosto de falar que eu não sou intérprete de Libras, em primeiro lugar, porque a gente tem sempre aquele papel, não sei se seria ingrato, mas de ser uma pessoa neutra. E neutro só shampoo, né? Então, assim... Às vezes, nem ele, né? Então, assim, toda vez que eu vou me apresentar em algum lugar, fazer alguma palestra, ou conversar com alguém sobre a profissão, eu não gosto de me denominar intérprete de Libras primeiramente. Eu gosto de falar, oi, eu sou a Aline, eu sou uma mulher, eu sou filha de surdos, eu sou vegana, eu sou feminista, eu estudo letras, eu estudo o espiritismo e eu sou intérprete de Libras. Então, assim, ser intérprete é uma parte da minha vida. Ela não é a minha vida. Apesar de eu me doar, como vocês também fazem isso, me doar de corpo e alma para a profissão, eu não sou a minha profissão. A minha profissão faz parte de mim. Então, eu gosto muito de dizer isso para alunos, para pessoas que querem ser intérpretes um dia, profissionais, que entendam que você tem a sua identidade. Tipo, eu não apareceria assim numa live trabalhando como intérprete de Libras. Tanto que a minha unha nem é bonitinha, feitinha, não sei o quê, porque dá muito trabalho ficar tirando e botando. Mas assim, quando eu tô no meu lazer ou na minha vida pessoal falando de mim, eu apareço como a Aline. Essa é a Aline, entendeu? Então, eu acho que a gente tem que entender o momento da nossa identidade também. Muito legal, Aline. Como que você teve interesse pela área? Você acha que a vida te conduziu para isso? Você acha que foi uma escolha muito pessoal sua? Enfim, você hoje é uma grande intérprete, e isso eu falo não é porque eu acho, que eu também acho, lógico, mas assim, pelo meio que a gente convive, né, o meio da tradução e interpretação, você é uma intérprete muito reconhecida pela sua capacidade, pelo seu talento, enfim, pelo seu estudo, é uma referência pra gente, né? Você demonstra isso, o quanto que você estuda a área, e isso é muito importante pra gente nessa referência, né? Então, assim, falar um pouquinho de como isso
representou para você, né? Se foi uma escolha profissional, se isso fez parte da sua vida, como que foi esse processo? Como eu falei antes, né? Eu sou filha de surdos, então eu conheço intérpretes de Libras a minha vida toda. E eu fugi disso a vida inteira. Eu não queria ser intérprete de Libras de jeito sério. Eu não queria, gente. Eu fugi até onde eu pude. Eu fiz faculdade de turismo, eu fiz curso de secretariado executivo, eu trabalhei em shopping. Olha, até a unha para fora eu fiz muita coisa. Eu não queria ser intérprete de Libras, eu pegava qualquer coisa. Só que aí a situação lá em casa foi apertando. Eu falei, bom, por que não? Me ofereceram uma oportunidade. Antigamente a gente não tinha nem o ProLibras, né? Eu falei, bom, me ofereceram uma oportunidade, eu vou tentar. E aí, no dia que eu consegui passar uma informação para um surdo e ele entendeu, eu vi aquele brilho nos olhos dele, eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. E assim, eu paguei minha língua. Minha mãe me zoou até hoje. Eu paguei minha língua, porque eu precisava dessa experiência para ver que realmente era aquilo. Porque enquanto todo mundo estava me empurrando, eu não queria ir. Mas quando eu senti aquele gostinho de, caramba, eu passei uma informação e o surdo entendeu, me apaixonei. E aí eu virei intérprete desde então. E acho que é uma informação que você passa que não é só para sua família, né? Porque parece que é uma comunicação que é tipo, não, só eles vão me entender, né? E aí, a partir do momento que você começa a colocar outras pessoas e você consegue, enfim, ver o reflexo do seu trabalho na vida de outras pessoas, é muito diferente, né? E eu tive muitas pessoas generosas também no meu caminho, gente. Assim, vocês podem ver que quanto mais você procura, mais você acha. Então, assim, quando você vai querendo aprender, quando você vai querendo entender, se colocar no seu lugar de estou aqui para aprender e realmente aprender, seja uma situação ruim ou uma situação muito boa, você vai encontrar portas, você vai encontrar pessoas que estão a fim de ensinar, sabe? Eu passei por situações assim, que se eu não tivesse afim, eu não teria aprendido. Então, eu acho que manter o coração grato e aberto, acho que é um caminho muito bom. É isso. E assim, muito legal você falar sobre essa questão da generosidade, do quanto, porque você é uma pessoa em si muito generosa, né? Então, assim, para as pessoas saberem, meu caminho se cruzou com a Aline muito nesse caminho do feminismo, né? A gente, enquanto mulheres. Então, eu percebo na Aline que é uma pessoa, assim, que eu posso contar a qualquer momento, né? Enfim, para tudo, porque a gente se identifica primeiramente enquanto mulher, enquanto essa parceria, né? Então, encontrar você nessa área, não só na área de atuação profissional, né, que para mim sempre foi uma referência, mas também numa área em prol da luta pelas mulheres, das mulheres, uma luta que é nossa diariamente, fez muita diferença na minha vida, né, pela sua generosidade, enfim, e meu coração é muita gratidão por nossos caminhos terem se cruzado. Mas eu queria também que você falasse um pouquinho para a gente também sobre esse seu trajeto, né, sobre esse seu reconhecimento, sobre essa atuação, quanto que a sua atuação nessa área é muito significativa, né? Mais uma vez, uma referência mesmo para tantas outras mulheres, não só profissionais, intérpretes de Libras, mas mulheres. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente dessa atuação, né? Dessa mulher feminista que se mostra o tempo inteiro na luta para a gente. Isso é muito importante. Eu sempre fui muito questionadora, tanto que tem gente que me elogia, me chamando de questionadora, e tem gente que tenta me xingar, me chamando de questionadora. Então, assim, vai de cada um. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista, exatamente. Depende do que a pessoa quer dizer com aquilo. E aí, quando a primeira vez que eu escutei falar sobre feminismo, eu tinha meus 21 anos, por aí. E aí era um estigma muito ruim, era uma carga muito pesada. Mas você continuou com 21 anos. Verdade. Ai, você é um amor, eu tô com 30. Ai, 2020 fiz 30. Enfim, aí era uma coisa muito, muito negativa. E eu sempre tive muita dificuldade de aceitar conceitos prontos. Feministas são ruins. Mas por quê? E aí eu comecei a pesquisar, e a internet ajuda muito, né? Mas por quê? Porque com 23 anos eu falei, não, eu sou feminista.
eu me intitulei. E aí foi um choque, né? Porque, não, que isso? Você tá louca. Você vai virar aquelas mulheres de sovaco peludo que não usa absorvente. Que horror. Spoiler alert, eu não uso absorvente, eu uso coletor menstrual. Um beijo. Mas assim, Estamos aí, né, gente? né? Né? Não precisamos disso. Pra que se torturar? Então, assim, quando eu vi que aquilo era bom pra mim, tipo, e Deus viu que era bom, faça-se a luz, eu falei, cara, eu preciso passar isso pra todo mundo que eu puder. Por que não passar para as mulheres surdas? E aí eu me deparei com situações de violência doméstica que mulheres surdas passavam. E aí eu norteei meu trabalho voluntário pelos direitos da mulher surda. Então, eu vou em delegacia com as mulheres. Eu não sou nada, gente. Eu não sou advogada, eu não sou estudante de direito, eu não sou nada. Nem assistente social, eu não sou nada, assim. Eu faço porque eu acho que eu tenho que fazer. Eu me sinto na obrigação de saber de uma situação dessa e tentar intervir de alguma forma. Tanto que a pessoa ajuda a Vanessa o tempo todo. Tem uma outra surda maravilhosa, que é a Dodora, que está morando em Florianópolis agora. Assim, o sinal dela. Ela tá morando em Floripa agora, mas ela tem muitos contatos com mulheres maravilhosas que podem ajudar a gente a encaminhar essa mulher surda para os direitos dela, para ela saber que ela tem direito a uma pensão alimentícia, para saber que ela tem direito a não estar mais com aquele cara dentro de casa se ele agride ela sexualmente, verbalmente, fisicamente, enfim. Então, eu me sinto muito grata de conseguir fazer alguma coisa. Eu acho que, como muitos estudos têm falado do privilégio ouvinte, eu acho que o meu privilégio ouvinte está sendo usado assim. Já que eu sou privilegiada, já que eu consigo me comunicar, eu vou tentar ajudar o máximo que eu puder. Aline e Vanessa, então, no meio da nossa cultura aí surda, vocês encontram mulheres que sofrem esse tipo de violência doméstica? Isso, assim, é uma frequência muito grande? Como é? Infelizmente. Infelizmente. Porque as mulheres surdas, elas não têm acesso à informação tanto quanto a mulher ouvinte. A mulher ouvinte, ela já é vítima de muitas situações muito tristes. Sim. E elas têm informação, não que elas tenham a informação 100%, mas elas têm acesso à informação, elas estão ouvindo coisas o tempo todo. A mulher surda, se ela não procurar, ela não acha. Então, assim, como é que ela vai procurar uma coisa que ela não conhece? Nossa. E acho que para além disso também, né, Aline, essa questão de você... todos os canais são muito orais, né? Então, é o ligue para o Disque Denúncia. Sim. Então, assim, ainda na que delegacia, você tem que conversar, explicar o que aconteceu. Se você não tiver um intérprete, você não consegue. Porque, infelizmente, as delegacias não têm intérprete. Deveria, mas não tem. Então, muitas vezes, essa é a nossa realidade. Ainda que elas saibam, né, que as mulheres surdas saibam desses direitos, como acessar, né? A gente vai para os meios, né? Elas podem ter até esse direito, mas muitas vezes elas não conseguem meios para acessar esses direitos, né? Tem mulheres surdas que, por exemplo, eu me deparei com uma, já tem uns anos já. Foi assim que eu comecei. Ela virou para mim e falou assim, poxa, eu tô tão cansada. Eu falei, tá cansada? O que houve? Ela, não sei, eu tenho muita coisa para fazer em casa. E aí, né, o marido fica chamando, a gente tem que comparecer, né? Porque senão ele procura na rua. Eu falei, não, cara, isso tá errado. Ela, por que isso tá errado? Eu falei, porque o corpo é seu. Você não tem que fazer o que você não quer. E aí, uns meses depois, ela tava divorciada. Eu falei, meu Deus, você tá em um casal. Cara, e ela tá tão feliz hoje em dia. Então, assim, eu me senti tão bem. Ai, não sei, cara. Porque ela viu que era melhor pra ela. Ela viu que aquele relacionamento não tava fazendo bem. Hoje em dia ela namora, já mora junto, já tá vivendo outra vida. Então, assim, legal. O feminismo liberta. É isso. E como a comunidade enxerga, como é que a comunidade assim, de intérprete enxerga você dentro dessa atuação? Os intérpretes? Isso, Tem um lado contra, por exemplo? Eu estou fazendo meio aqui o advogado do diabo. Tem um lado contra? Tem. Como em qualquer lugar. Tem. Eu já ouvi gente falando de mim assim... Nossa, a Aline é tão legal. Pena que ela se envolve tanto com política. Eu acho que ela bota muito a cara dela tapa. Um julgamento, né? Tipo, nem me conhece, sabe? É uma pessoa que eu sei que não me conhece. E mesmo que me conhecesse, a gente muda todo dia, graças a Deus. Então,
Aproveitando a pergunta do Ti, né, assim, já que a gente está numa questão que eu acho que é muito bacana, essa questão do posicionamento, né? Eu acho que muito se fala sobre a neutralidade do intérprete, o tempo inteiro isso é falado, como se a gente não pudesse, como se a gente não pudesse ter nossas opiniões, como se a gente não pudesse marcar a nossa área de atuação, como se a gente não pudesse escolher, inclusive, a área que a gente vai atuar, enfim. As nossas como se lutas... nós não fôssemos humanos, né? Parece que a gente tem que ter o tempo inteiro uma neutralidade em tudo, que a gente não tivesse opinião, que não tivesse absolutamente nada, porque a gente precisa, enfim, atuar, traduzir, interpretar naquela área, e isso as pessoas me parecem que não podem ver a gente por um outro lado, né? Enfim. Mas eu acho interessante destacar que essa neutralidade não significa que eu não tenha respeito, né, pelo surdo, que eu não tenha, que ele não possa confiar em mim ou que eu vou falar algum segredo. É uma diferença, a gente tem que, né, destacar essa neutralidade. O que eu queria que a Aline falasse é exatamente sobre isso, assim, porque ela é uma pessoa que é uma militante, né, que é uma mulher que está o tempo inteiro engajada, que, enfim, acho que foi muito legal o que ela falou no início, que não é só uma questão de ser intérprete, ela é uma pessoa, antes de tudo, assim, né, que tem as características muito longe dessa neutralidade, isso é incrível, porque nem sempre isso acontece com as outras pessoas, né, com os outros profissionais. Então, eu queria que ela falasse um pouquinho sobre isso, né, assim, da importância do que é você ter a sua personalidade, a sua vida e ainda assim ser uma intérprete, porque essa questão da neutralidade, eu acho que isso é muito mal passado para as pessoas e para os profissionais da nossa área, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre essas questões, porque eu acho que você é uma pessoa muito indicada para falar sobre essa parte. Só um momentinho, eu vou trocar com o Rafa. Tá bom. Rafa, deixa comigo. Cara, assim, eu acho que as pessoas têm que entender, primeiramente, que quando o discurso não é meu, eu não tenho que interferir. Se eu estou traduzindo alguém, eu estou traduzindo alguém. Eu vou ser extremamente fiel ao que você está falando, eu concordo ou não. Essa é a minha profissão, essa é a nossa profissão. Então, se alguém está falando A, B ou C e eu prefiro D, E e F, eu não vou falar enquanto eu estiver traduzindo. Agora, na minha vida pessoal, eu sou livre para falar o que eu quiser. Então, eu acho que é muito triste pensar que você não pode ser quem você é, independente do que seja. Eu acho que a vida ia ser muito cinza, ia ser muito sem vida, assim, sabe? Uma nuvem baixa em cima da gente, como se a gente não tivesse vida, não tivesse um fogo aqui dentro. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso, de não deixar essa neutralidade, bem entre aspas, tomar conta da nossa vida. Eu acho... não sei, cara, porque assim, eu sou uma pessoa que tem opinião. Todo mundo tem opinião. Só que eu não me importo de dizer a minha opinião. Se eu não for ferir ninguém, eu falo. E se eu perceber que eu feri alguém, eu vou pedir desculpa. Eu sou essa pessoa. Então, assim, eu tento ao máximo ser o mais honesta possível com o que eu sinto e com o que eu penso. E tento ao máximo ser gentil com as pessoas. Então, assim, se você me disser alguma coisa que eu não concordo e eu tiver abertura para falar com você, olha, Van, eu não gostei do que você falou por causa disso, disso e daquilo. Agora, se a gente está no meio do trabalho, você afirmou uma coisa que eu não concordo, mas eu estou te traduzindo, eu não vou botar minha opinião em nenhum momento. Isso é neutralidade. Não é que eu não penso nada sobre aquilo. É que naquele momento eu não vou falar sobre aquilo porque não me cabe. Agora, na minha vida pessoal, como a gente já tem uma certa amizade até, eu posso falar, Van, assim, assim, assim. Agora, e se a gente não tiver, eu não vou ficar falando também, porque eu acho que não vai mudar a tua vida. Exato. A gente tem que tomar cuidado também com o que a gente fala. Se a gente fala para só se afirmar, ou se a gente fala para tentar fazer alguma mudança contribuir, positiva. né, com outro. Exatamente. Eu acho que é muito da generosidade que a gente falou, né? Eu acho que isso é muito importante, não só para nossa vida pessoal, que eu acho que rola mesmo, mas para nossa profissão. Eu acho que muitas pessoas, a gente, enfim, roda pra caramba e a gente sempre encontra o mesmo discurso. Que é tão difícil encontrar profissionais, né? Enfim, que apoiem, que estão ali, que estão, enfim, de braços abertos para acolher quem está chegando, para conseguir trabalhar com a outra pessoa que às vezes já está ali há tanto tempo, né? Na labuta da área da atuação mesmo. E muitas vezes a gente não encontra essa porta aberta, parece que a gente está o tempo inteiro no julgamento, né? Assim, uma posição muito mais fácil para as pessoas, essa posição do julgamento, do que a posição do abrir o braço e contribuir.
né? Assim, e o que, enfim, isso é uma questão minha. Eu sempre encontrei na Aline isso, né? Esse braço aberto, uma pessoa sempre muito disposta a contribuir, a ajudar. Enfim, é uma trajetória, é um caminho muito árduo para a gente profissionalmente, né? Na nossa área. Então, o que a gente consegue ver com a sua atuação, Aline, profissional, é exatamente isso. O quanto que você consegue abrir os braços e ser generosa e ser grata, enfim, e contribuir com todas as pessoas, né? E isso é muito gratificante. E o quanto, às vezes, é difícil a gente encontrar isso na nossa área profissional. Então, assim, eu acho que um recado para todo mundo que está assistindo, né? Assim, estudantes, enfim, outros profissionais da nossa área, eu acho que é para a gente poder abraçar o outro, né? Eu acho que é um ditado muito simples que existe não só na nossa profissão, em qualquer lugar da vida. Não faça com o outro o que você não gostaria que fizessem com você. É o mais simples. Você não tem amor ao próximo, você não quer ser generoso, você tem todo o direito. Mas você não pode fazer com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. Porque tudo que você faz volta para você, seja bom, seja ruim. E isso não é religioso, isso é física. Tudo que vai, uma hora vai voltar. Tudo que você engole, uma hora vai sair. Então, assim, essa falta de generosidade eu consigo entender como caráter. Tem gente que prefere não ser generoso. E tá tudo bem, eu não tô julgando ninguém. Agora, eu, Aline, eu não tenho muito, mas o que eu tenho, eu posso dividir. Então, por que não? Sabe? Não me importa. Uhum. Por isso que é maravilhosa desse jeito. Mas, enfim, só pra gente... Enfim, queria que você contasse um pouquinho aqui pra gente uma experiência que você acha que foi assim... Caramba, olha, nesse dia foi treta, assim, sabe? Uma coisa engraçada que rolou, uma situação bacana, enfim, que você fala... Uma história de atuação profissional que é uma história que você gosta de lembrar, enfim, que é engraçada, o que foi treta, passar por aquilo ali... Cara, agora eu não tô me lembrando de nada de atuação profissional, mas eu lembro de uma coisa de quando eu era criança. Eu evitei uma treta muito treta. Quando as pessoas falam que a gente tem o poder nas mãos, a gente tem o poder nas mãos real. Porque a gente consegue ou fomentar uma briga ou apaziguar uma briga. E eu acredito que isso não seja ferir o código de ética, dependendo da situação. Por exemplo, quando eu era criança, não era profissional, não era nada. Meu pai tinha uma rincha com o vizinho, que o vizinho era tipo o triplo do tamanho do meu pai. E eu nasci, meu pai já era um senhor, né? Meu pai me teve muito tarde. Então, assim, o cara também não gostava do meu pai. O cara achava meu pai muito folgado. E meu pai era folgado mesmo. Ainda né? Tá menos, mas ainda é. E aí o cara chegou falando um monte de coisa pro meu pai e xingou meu pai. Só que meu pai, ele é oralizado. E aí ele xingou meu pai, e meu pai ficou naquela. Ele me xingou. Foi isso mesmo? Aí eu, não, pai, ele deu boa tarde. Meu pai, ele não falou boa tarde. Falou assim, e o cara com uma cara de mal, pé da vida, assim, ele tava muito nervoso, sei lá, eu não me lembro o que foi. E aí meu pai querendo briga, né? Só que meu pai queria um motivo. Só que meu pai, eu falei, não tem como. Eu devia ter o quê? Uns 8 anos de idade. Aí eu, não, pai, ele falou boa tarde. E aí meu pai foi e xingou ele de volta. Meu pai falou, não, ele me xingou e xingou ele de volta. Só que o cara não entendeu o que meu pai falou por falta de costume. Porque é um surdo oralizado, você consegue entender o que ele fala se você tiver costume. E aí o cara, o que ele falou? Aí eu falei, ele devolveu boa tarde. Eu sei que eu evitei uma porradaria na porta de casa. E assim, cara, toda vez que eu lembro disso, eu falo, pai, e meu pai fica... Já pensou, né? Eu falei pra ele, pai, você ia levar uma surra. Ele, claro que não! Eu sou não sei o quê. Eu falei, pai, você ia levar uma surra, pai. Enfim, eu acho que essas situações, assim, se a gente pode... Agora, levando mais pro lado profissional. Se você pode amenizar uma situação desnecessária, por que não? Não é omitir, não é mentir. Mas, por exemplo, você pode suavizar alguma situação. Quando você vê que, por exemplo, uma parte está muito estressada, a outra parte está muito estressada e as duas partes não estão a fim de se ouvir, se você traduzir uma vírgula no lugar errado, você vai facilitar para aquilo explodir, sabe?
Você tem que ser muito fiel a tudo que está acontecendo e falar, olha, fulano falou isso, isso e isso. Mas eu costumo ver profissionais querendo que a treta aconteça. Então, assim, aí, tá vendo o que ele falou de você? É um negócio mais... Tá vendo? Não sei o que, não. E a pessoa já tá irritada, já tá possessa, ela fica mais possessa ainda. Eu acho que isso é desnecessário. Eu acho que depois, quando a gente tiver com a cabeça fria, a gente consegue conversar da mesma situação sem briga. E até rir da situação. Então, já aconteceu várias situações de uma parte estar muito irritada, outra parte também está muito irritada, ninguém quer se entender. E deu sugerir. Falei, vem cá, vocês vão conversar sobre isso agora? Ah, não, a gente vai conversar sobre isso agora. Então tá, então eu tô lá, fiz minha parte. Teve dias que deu briga, teve dias que ficou tudo bem. Mas, às vezes eu consegui das pessoas... Não, tá, vamos, mais tarde a gente fala sobre isso. Vamos fazer o nosso trabalho e mais tarde a gente fala sobre isso. Então, o poder de ter esse poder nas mãos é uma responsabilidade muito grande, eu acho. Tem gente que usa para o mal, de tentar manipular, tanto quem está passando a informação quanto quem está recebendo a informação. Eu já vi muito isso, infelizmente. E eu vejo a gente usando para uma coisa positiva, de ajudar, de botar para cima, de vamos lá, vamos fazer alguma coisa legal com isso, sabe? Então, é isso que eu falo, neutralidade não existe. Se você tiver afim de prejudicar alguém, ou se você tiver afim de botar alguém para cima, você consegue, mesmo só interpretando. Ótimo. Que bom. Rafa, você quer fazer Aline, alguma pergunta também? Eu queria que a Aline se definisse em uma palavra ou uma frase. Menino, eu juro que eu pensei nisso, que o Thiago, ele foi muito generoso comigo. Ele me mandou a proposta e falou, olha, talvez role isso, isso. Eu falei, beleza, show, vou pensar. Pensei em nada. Não veio nada, eu fiquei nervosa, não veio nada na minha cabeça. Mas assim, eu acho que eu gosto de me definir como amor. Porque o amor, ele não é só de um homem e uma mulher, ou de uma mulher e mulher e um homem e um homem. Amor não é só o amor romântico. O amor, ele é a amizade, é a generosidade, é a compreensão. A gente não é perfeito. Você se colocar na capacidade de poder errar, você consegue entender o erro do outro. Então, você consegue se perdoar e consegue perdoar o outro. Então, eu acho que é amor. Não que eu seja amor, mas eu procuro, eu busco ser. Todo dia. Tem dia que eu consigo, tem dia que não, mas é isso, eu sou um ser humano também. Um ser humano incrível. Que a gente admira muito. Rafa, você quer fazer alguma pergunta para a Aline? Então, Aline, a Aline é pessoal que sabe, a Aline são bem amigão, né? E a gente conhece bem a vida do outro. E assim, você não tem essa atuação hoje só no âmbito profissional, como você mesmo falou, mas você vive essa realidade dos surdos desde muito nova, graças aos seus pais, sua família, né? Não só seus pais. E aí, voltando um pouco no tema, você enquanto intérprete, você enquanto atuação na comunidade surda, nesse passar dos anos, qual é a diferença de percepção que você tem em relação ao avanço da comunidade surda nesses temas? Desde quando você começou a conviver com eles, hoje você percebe que mulheres surdas, homens surdos, qual é a percepção que você tem em relação ao produto que eles tiveram da acessibilização de informação? Sendo mais claro, a partir do momento que você percebe que mais intérpretes começam a se engajar em acessibilizar mais informações que não vêm pelas vias normais, pelas vias de fato, jornais e tal, qual a resposta da comunidade surda que você percebe disso? Eu gosto muito de falar sobre isso, porque meus pais, eles na época deles, eles dependiam da opinião da família. Então, assim, tem 2 candidatos a, sei lá, prefeitura. Mãe, qual candidato a senhora vai votar? Eu vou votar no candidato que a sua avó votar. Por quê? Porque a sua avó é ouvinte, ela sabe o que é melhor. Então, assim, eu sempre ouvi isso desde criança. Minha mãe sempre falou, você é ouvinte, você sabe das coisas. É como se a gente nascesse pronto para eles, pelo menos para os estudos da época dos meus pais. Então, quando eles têm acesso a um leque de informações, seja informações que, por exemplo, a minha avó concordaria ou a minha avó discordaria, eles vão ter opinião própria.
Eles vão conseguir emitir uma opinião própria. E eu acho isso fantástico, independente do que seja, eu concordar com o assunto ou não. Eu acho que eles têm sim que assistir tudo que eles quiserem, tudo que tiver disponível e formar a opinião deles. Então, hoje em dia, a gente consegue ver surdos engajados. Claro, como eu falei, a gente tem o poder na mão. Se a gente quiser usar ele para o bem ou para o mal, a gente usa. Então, ainda tem muita gente usando esse poder para o mal, infelizmente. E aí você consegue manipular uma massa. Mas quando você tem 2, 3, 4, 5 lados falando as suas opiniões, todas elas acessibilizadas em Libras, os surdos podem assistir as 5 e escolher a que melhor combina com ele. Aí sim ele vai estar pensando. Aí sim ele vai estar sendo crítico. Então, quanto mais lugares tem intérprete, independente do assunto, eu acho perfeito, eu vibro cada vez mais, porque eu acho que tem que ter isso mesmo. Eu acho que tem que ter intérprete na delegacia para receber uma denúncia. Eu acho que tem que ter um intérprete num show de rock, porque o surdo tem o direito de saber o que o cantor está falando, apesar de só sentir a batida. Porque tem surdo que fala, eu gosto de rock porque eu gosto da batida, né? Eu gosto de funk porque aquela batida animada, não sei o quê. Mas eu não sei o que eles estão falando. Então tem que ter um intérprete ali também. Como também tem que ter um intérprete na sala de aula, tem que ter um professor que dê aula em língua de sinais. Eu acho que o mundo tinha que ser bilíngue, gente. É isso. E é muito difícil, né, Aline, quando a gente... Porque isso pra gente, eu acho que é uma coisa já muito enraizada, né? Isso tá aqui, tá no nosso discurso, tá na nossa vida, tá no nosso cotidiano. E aí, muitas vezes, o que acontece é a gente olhar para o mundo e perceber que isso não é óbvio como é pra gente, né? Então, quando a gente fala assim, pô, é óbvio que a gente deveria ter esse espaço para todo mundo, para quem de fato, porque eles precisam acessar qualquer espaço. Assim como a gente faz as nossas escolhas dos espaços por onde frequentar, do que escolher, é porque, na verdade, a gente teve acesso, né? A gente teve poder de escolha porque a gente teve acesso a essas escolhas, né? Uma coisa muito ruim que eu vejo acontecendo são empresas e frentes de trabalho que colocam intérpretes de Libras e acham que o surdo tem obrigação de assistir. Eu acho isso horrível. Porque ele é uma pessoa como qualquer outra. Ele tem gostos, ele tem opiniões. Ele pode olhar e falar, não quero isso pra mim. E não assistir. Isso não tira de você a obrigação, o dever de colocar acessibilidade. Independente se tenha um surdo na plateia, se não tenha nenhum surdo ou se tenha 50. Perfeito. Se eu posso escolher o espaço que eu vou transitar, eu acho que o surdo também deveria poder escolher. Mas o surdo acaba indo para o espaço onde só tem intérprete. E aí ele fica meio que condicionado àquilo. E aí isso é ruim. E isso na nossa atuação é muito comum, né? Porque às vezes a gente está interpretando uma peça de teatro, por exemplo, e fala, mas o surdo não vem. Tipo, ok, você foi hoje para algum lugar que você não queria ir, ou que estava ali, enfim, não, você simplesmente vai quando você quer, quando você pode, né? Assim, não é uma coisa que está dada, não é só porque tem intérprete que a gente precisa obrigar o surdo a estar naquele espaço, não, né? Eu acho que é uma escolha. Então, que é uma coisa muito ruim, por exemplo, a peça de teatro tem uma sessão que com intérprete de Libras. Aí todas as outras não. Então, assim, se ele não pode naquele dia, ele não pode escolher nem qual dia, né? Não, o pior, né? Ele tem que mudar a vida dele inteira para estar naquele dia. Então, tipo, ele não pode escolher, porque... Não pode acontecer uma emergência em lugar nenhum. Na vida dele, na família dele, no trabalho, ele tem que estar ali, porque senão ele perde essa oportunidade. Isso é horrível. Da mesma forma que você viver sem botar a sua opinião para fora deve ser muito triste, você ser obrigado a estar num local que você não quer também deve ser muito triste. E é isso que eu falei, né? Para esse lugar do óbvio. Acho que, assim, uma coisa que eu fico muito feliz é de perceber que existem pessoas como você que estão aí, que tá nessa militância diária para mostrar isso para a sociedade. Eu acho que é para além dos nossos muros, né? Para além daquilo que a gente está... do nosso métier, porque isso a gente sabe, pra gente isso é óbvio, mas para a sociedade não é, então a gente precisa muito de pessoas como você para mostrar para a sociedade que, olha, não é bem por aí, né? Eu acho que, assim, existem outros caminhos que a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. Por vezes a gente escuta assim, mas os surdos estão chegando, parece aquela, né, estão chegando da onde, sabe? Como assim? Tem uma nave...
Né? É meio doido isso. Assim. E é muito Acho que comum. ela tá trazendo todo mundo na nave dela. Deve Estão chegando, então, assim. Parece que a gente só tem que se preparar quando eles chegarem, né? Tipo, até então parece que é um espectro, assim, sabe? É. Pouco. Enfim, mas assim, a gente só quer te agradecer, Aline, por esse espaço, né? Por você ter conseguido estar aqui hoje com a gente. Aline, deixa um recadinho para os nossos alunos também. Isso, eu queria passar a palavra antes até para o Thiago, antes da Aline finalizar, né? Para, enfim, fazer algumas considerações também. O Rafa, se quiser, antes de passar também para o Thiago, fizer alguma consideração aí, antes da gente passar a palavra para a Aline para a gente encerrar. Não, só agradecer a Aline mesmo por estar com a gente. Obrigada por você. E a gente se vê aí. Tio, pode ir lá que eu traduzo. Eu admiro muito vocês. Obrigada pelo convite. A Aline é um exemplo, né, de profissional para a gente comentou isso no começo e a gente encerra falando e afirmando isso, que você é um exemplo de profissional. Obrigada. E o que nós desejamos, né, é que futuramente, quando esse momento aí pandêmico passar, que a gente possa se reencontrar, se abraçar, ao vivo e a cores, né, com o coração aqui colado um no outro. Mas sentir também, a batida. Isso, mas fazer já o convite para você estar lá junto do curso, né, pós-médio, que a gente tem no Colégio Pedro II, é um curso de formação para tradutores e intérpretes, porque na ocasião, quando eu, Vanessa e a nossa coordenadora geral, a Cida, sentamos para produzir, organizar o projeto também com o Valber, se o Rafael ainda não sabe o sinal, Valber, a gente pensou muito assim nessa questão de profissional com qualidade, profissional com generosidade, profissional que realmente entendesse a questão da acessibilidade. E aí, né, veio esse momento de pandemia, a gente está tendo que se reinventar em casa, né, como vocês podem perceber, cada um está no seu espaço, mas o que a gente queria contribuir, né, para esse curso é que a gente pudesse, ao final, ter esse profissional com qualidade que a gente pode encontrar em você, né? E é isso, a gente vai terminando por aqui. Eu queria agradecer muito a sua presença em nome da direção do Campus Niterói, né, da coordenação do curso pós-médio, e a gente aqui, enquanto intérprete do Colégio Pedro II, é uma honra, né, tê-la junto com a gente, e assim que possível, esteja em casa para vir no nosso curso, para mostrar um pouco mais das suas experiências, trazer debates, trazer coisas que façam a gente mesmo, né, e os alunos refletir sobre a nossa profissão, sobre a nossa área, né, o que a gente pode contribuir para fazer um mundo melhor. Obrigada pelo convite, eu quero muito conhecer o curso. E vocês, alunos, suguem essas pessoinhas, que elas são maravilhosas, tá? Elas falaram muito de mim, mas elas são sensacionais. Pode sugar, que eu admiro muito, muito, muito. De todo o meu coração. Amo vocês. Obrigada, Aline. Obrigada, gente.